Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Inteiro Teor. Nesta edição vamos tratar de uma fonte de renda que pode fazer a diferença na qualidade de vida da população, de estados e municípios que a recebem, os royalties do petróleo. Confira. TRF1 reconhece direito de município baiano a repasse de royalties terrestres e marítimos. No item Entrevista, especialista fala dos critérios técnicos para a definição de pagamento dos royalties. Começa agora. Vem comigo. Você já deve ter ouvido falar em royalties do petróleo. Mas você sabe o que é isso? Bem, royalties são compensações financeiras pagas pelas empresas que exploram um recurso natural, no caso, o petróleo. Os valores vão para a União, estados e municípios onde ocorre a exploração e devem ser aplicados em educação, saúde e desenvolvimento. Muitas vezes, os critérios de distribuição entre esses entes federativos são questionados. E quando não há acordo, a discussão se transforma em ação judicial e o caso pode parar aqui no TRF1. É o que você vai conferir a partir de agora numa reportagem da jornalista Fátima Uchoa. As manchetes dos jornais brasileiros em janeiro de 1939 inauguravam um capítulo da nossa história. Sonho nacional. O Brasil descobre petróleo, chamado naquele tempo de o Ouro Negro. O então Departamento Nacional de Produção Mineral perfurava um poço na região de Lobato, na Bahia, quando foi confirmada a existência de petróleo. O poço se revelou antieconômico devido ao baixo volume de produto extraído em relação aos custos da perfuração, mas teve importância histórica. A partir dele, concentraram-se investimentos no recôncavo baiano, que durante anos foi a mais importante área produtora do Brasil. Atualmente, a maior parte do petróleo e do gás natural brasileiros vem de reservatórios do pré-sal, que em 2024 foram responsáveis pela produção de, em média, 78% dos mais de 4.300.000 barris de óleo equivalente produzidos por dia no Brasil. Os dados fazem parte do Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural do Ministério de Minas e Energia. E quem explora esse tipo de recurso natural não renovável, ou seja, finito, tem a obrigação de pagar os chamados royalties, conforme explica o advogado e professor universitário Renato Romão. Basicamente, é uma remuneração paga a uma empresa, a um indivíduo, ou no caso, ao Estado, para que a gente possa utilizar de uma coisa que pertence a uma outra pessoa. Quando nós falamos relacionados a isso, a recursos naturais, especificamente como petróleo, gás, minerais, a Constituição de 5 de outubro de 88, lá no artigo 20, parágrafo 1º, quando fala dos bens da União, fala que os estados, a União, os estados e os municípios teriam direito aos dividendos relacionados à exploração do petróleo, dos recursos naturais. Então, que isso seria dividido entre os estados, os municípios, o Distrito Federal e a União, dentro, obviamente, das participações de cada um deles. Mas os critérios para o recebimento dos valores nem sempre são objetivos para as unidades federativas que os pleiteiam. Foi o caso da cidade baiana de Esplanada, onde se encontra o chamado Citygate, que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é um conjunto de equipamentos e válvulas representando instalações edificadas no território municipal que trazem efeitos ambientais e permanente risco à segurança da área e da população nela habitante. Em 2012, houve uma mudança na legislação afirmando expressamente e literalmente que o Citygate, sim, é uma instalação de embarque e desembarque. Isso está na lei, né, que regula o assunto. A partir daí, a ANP resolveu enquadrar esse município, e inclusive o de Esplanada, num critério de instalação má, sendo que
Quando o município, isso está na lei, é enquadrado naquele critério todos têm que receber igual. Entretanto, segundo o advogado Edivaldo Nilo de Almeida, não houve igualdade na distribuição das compensações financeiras para a população de Esplanada, o que motivou a ação na Justiça, questionando as decisões técnicas da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, sobre cálculos e distribuição dos royalties. No critério de instalação, os valores são pequenos diante do montante total. Só que esses valores, para um município que tem uma instalação de Citygate no interior da Bahia, como é o município de Esplanada, que fica lá na linha verde, faz toda a diferença, né? Hoje gira o valor, né, em torno de R$400 mil. E esse município foi enquadrado nesse critério que deveria receber esse valor, só que num critério recebendo cerca de R$50 mil. Então, houve aí uma quebra da isonomia do mesmo critério. Nesse cenário, a 5ª turma do TRF da Primeira Região confirmou a sentença que condenou a ANP a efetuar o repasse de royalties terrestres e marítimos ao município de Esplanada, em razão de possuir instalações de embarque e desembarque de petróleo e de gás natural, bem como por se situar em zona limítrofe à produção da plataforma continental marítima. Os reflexos positivos do ponto de vista social são perceptíveis, ainda segundo Renato Romão, especialmente para as pequenas localidades que recebem os valores, como o município de Esplanada, com pouco mais de 34 mil habitantes e que está a quase 170 quilômetros de distância da capital baiana, Salvador. Investimentos em infraestrutura, saúde, educação, mobilidade urbana, serviços essenciais, que vão ampliar os indicadores sociais desses municípios e que vão trazer a efetividade de uma melhoria e de um desenvolvimento para esses municípios, muitas vezes assolados por problemas sociais gerais e que podem ser resolvidos e que devem ser resolvidos com os royalties do petróleo. Uma questão que vai além da compensação financeira é a reparação para a própria natureza. Como falei no começo desta reportagem, o petróleo é recurso natural não renovável, por demorar milhões de anos para se formar a partir da decomposição de matéria orgânica, tende a se esgotar, já que o consumo humano é mais rápido que o tempo de regeneração. Diante desse cenário, especialistas alertam sobre a necessidade de medidas urgentes. Que esses recursos fossem voltados à ideia de economia de baixo carbono, a uma economia circular, bioeconomia, até porque o principal contribuinte para o grande problema do aquecimento global é exatamente a indústria do petróleo, do gás natural. Então, a indústria do petróleo, ela deve gerar esse investimento em economia, tanto na questão socialmente justa, como numa economia de baixo carbono. Por exemplo, investimento em energias renováveis, investimento em adaptação climática, em mitigação climática. Por exemplo, no âmbito dos municípios, criação de áreas verdes, arborização urbana, utilização de técnicas mais sustentáveis de construção, assim por diante. Na verdade, nós estamos no meio de um grande processo de transição energética, ou seja, essa grande matriz que foi primeiro o carvão, depois o petróleo, hoje, cada vez esse espaço é menor. O advogado e professor de Direito Ambiental Talden Farias também avalia que há um modelo mais viável para a destinação dos recursos oriundos da exploração do petróleo com vistas à sustentabilidade. Então, a ideia é que esse dinheiro do petróleo ele sirva para acelerar essa transição energética rumo à energia eólica, energia solar, biocombustíveis, energia geotérmica e outras formas de energia, hidrogênio verde. O Brasil tem um grande papel no mundo em matéria de energias renováveis e energias sustentáveis. Então, ao meu ver, inclusive a regulação do sistema dos royalties do petróleo, ela deveria ser aperfeiçoada, exatamente para acentuar essa obrigatoriedade e vedar de vez qualquer uso que não seja considerado ambientalmente prioritário.
O advogado e professor universitário Renato Evangelista Romão é o entrevistado desta edição. A repórter Fátima Uchoa conversou com o especialista sobre critérios legais e técnicos que definem a distribuição dos royalties entre os entes federativos brasileiros. Confira. No caso específico dos royalties do petróleo, doutor Renato, o que define quais são os entes federativos que têm direito a receber esses recursos? A questão geográfica, por exemplo, é considerada? Fátima, não se trata apenas de critérios geográficos, né? Nós temos critérios técnicos também relacionados a isso, né? Que estão divididos na lei, né? Na Lei 9478 de 1997, que teve, né, diversas atualizações, melhorias, e na Resolução 8 de 2020 da ANP, que definem, né, os municípios e os estados que são beneficiados, que são afetados direta ou indiretamente pela atividade de exploração, produção de petróleo e gás. As atividades que são impactadas direta ou indiretamente podem receber dividendos desses royalties, que estão, obviamente, classificados dentro da legislação como municípios que tenham bacias de exploração, municípios que tenham bacias de tratamento e de refinamento desse petróleo, desses recursos naturais. Então, existem classificações disso que podem, né, variar, né, que tem uma variação específica com relação a isso, mas que demandam também dos impactos que afluem dessa exploração. E a quem cabe definir, doutor Renato, quais são as unidades federativas que devem receber compensações no contexto da exploração de petróleo? Até alguns dias atrás, né, nós tínhamos uma definição, que era só a definição legal, mas uma decisão judicial, agora recente, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, definiu que, a partir de agora, né, cabe ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, delimitar tecnicamente os limites municipais e calcular os repasses corretos dos royalties. Então, agora, né, nós temos uma decisão judicial que é recente, mas que tem toda uma discussão jurídica relacionada a isso e que teremos aí a análise desses impactos, né, nos próximos dias, meses aí, mas que traz com absoluta clareza a responsabilidade do IBGE para trazer essa definição de quais serão os municípios e quais serão os valores a serem recebidos pela exploração desse petróleo. Uma das decisões relacionadas a essa questão, doutor Renato, e sendo aqui do TRF1, beneficiou o município baiano de Esplanado, o que, de certo modo, mostrou equívocos ou omissões administrativas que excluíram essa cidade injustamente do mapa dos beneficiários dos royalties. Como é que o senhor observa as implicações dessas falhas? No caso de Esplanada, né, que é um caso emblemático, face, né, a condição, a cidade de Esplanada detém, né, tanto a exploração marítima quanto unidade de beneficiamento, né, desse petróleo, desse produto, desse recurso natural explorado. Então, a cidade de Esplanada, ela tem uma situação emblemática que é um cenário que o Brasil também precisa observar em outros municípios. Então, o Poder Judiciário, na nossa ótica, né, tem garantido a efetividade federativa, corrigindo falhas administrativas e assegurando os efetivos critérios legais e técnicos para que situações semelhantes não tragam prejuízo à distribuição correta dos royalties. E agora falando aí sobre a atuação do Judiciário, o senhor considera que essa atuação vem garantindo a unidades federativas o recebimento de royalties que são negados por falhas de enquadramento ou critérios técnicos discutíveis? Eu avalio como positiva essa atuação do Poder Judiciário em verificar melhorias nos critérios técnicos, mas eu acredito, sinceramente, que há uma necessidade de uma reforma legislativa, né, para a legislação relacionada à redistribuição dos royalties do petróleo, considerando a necessidade não só de termos uma legislação mais atualizada, mas de impedir que o judiciário tenha e seja obrigado continuamente a tomar essa decisão, trazendo muitas vezes uma insegurança jurídica, trazendo prejuízo nessa distribuição, porque o processo
um processo judicial dessa magnitude, ele tem um tempo de maturação e demora de análise judicial muito grande. Então, eu acredito que o caminho não é judicial, o caminho é uma reforma legislativa sobre o tema. Haveria algum controle ou fiscalização eficaz sobre o destino desses recursos para que eles sejam de fato bem aplicados, doutor Renato? O controle existe, né? Mas nós temos desafios, né? O desafio do controle público brasileiro não é um desafio só dos royalties do petróleo, se fosse, estava fácil, né, da gente resolver. O desafio do controle público está em todo o dinheiro público, né, do nosso país. Os royalties são recursos e que têm, obviamente, a sujeição aos princípios do artigo 37 da Constituição, né? Deve ocorrer, né, uma reforma legislativa mais atual para trazer maior conformidade à legislação dessa distribuição. Ela deve trazer mais elementos de fiscalização de controle desses royalties, né? Mas também, né, permitir que o cidadão comum ele tenha essa forma de verificação, né? Saber quanto que os municípios estão recebendo e quanto está sendo investido em cada área. Então, essa questão relacionada ao controle, ela existe, né? Nós avançamos muito no Brasil nos últimos anos, mas ainda falta muito. Nós temos um caminho longo a percorrer, especialmente quando a gente fala de royalties do petróleo. E qual seria o papel da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, nesse contexto dos royalties, doutor Renato? A ANP, como um todo, né, ela é a grande gestora, né, dos royalties do petróleo brasileiro. É ela quem, né, do ponto de vista técnico, é quem vai, né, apresentar as informações devidas aos órgãos, né, ao Tribunal de Contas da União. Então, eu entendo a Agência Nacional do Petróleo não só como um órgão de regulação, não só como um órgão técnico, mas a Agência Nacional do Petróleo, ela deve ter um papel de fiscalização, porque a partir do momento que ela faz a distribuição do dinheiro, ela também precisa dizer, ok, e onde está sendo aplicado este dinheiro? Onde que o município encaminhou o dinheiro repassado com relação aos royalties? Então, o Tribunal de Contas da União tem um papel de fiscalização, porque é um papel, obviamente, decorrente de sua atividade fiscalizatória, né, um papel de sua natureza, mas a Agência Nacional do Petróleo, que é um órgão executivo, ela também deve fiscalizar, ela também deve receber dos municípios, especialmente dos municípios, as informações relativas a para onde foi o dinheiro desse repasse. E a gente se despede desejando a você uma ótima semana. Continue acompanhando nossos conteúdos no YouTube, Facebook e Instagram. E eu te espero na nossa próxima edição. Tchau!